E aí, pessoal, hoje tem Grêmio e Ipiranga aqui no Colosso da Lagoa, em Erechim. E nós temos muita coisa para falar, inclusive da live que nós voltaremos a fazer logo depois do apito do árbitro. Faz tempo, né? E nós estaremos juntos em uma live pós-jogo do Tricolor. Mas nós vamos falar do time e de algumas curiosidades da chegada do Grêmio e da tomada de decisão de não vir Renato para cá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Dia de jogo é dia de ativo. Ativo é para você ficar perfeito na hora H, não ter risco de sair sem os 3 pontos. Não deixe de ter o seu ativo, é 100% natural, sem contraindicação e que você compra pelo link da descrição com desconto por ser aqui do CCD. Apimente a sua relação e tenha ativo, você vai gostar. Você vai ter ativo ultra e não vai perder. Vai por mim. É vitória na certa. Gente, vamos posicionar algumas situações aqui, mas eu quero falar uma grande notícia aqui, uma ótima notícia. Hoje, o Grêmio joga 7 contra o Ipiranga e logo depois do jogo, o Inter joga no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas. E a Rádio Gaúcha tem feito duplex nesse Campeonato Gaúcho. E logo depois do apito do árbitro, a Rádio Gaúcha vai para o jogo do Inter, segue lá para o jogo do Inter, como sempre faz o duplex. Quando o Inter jogou antes, seguia para o do Grêmio e assim por diante. Nós, em razão disso, vamos fazer a live no canal aqui no pós-jogo. Toda a repercussão do Grêmio estará no canal do CCD. Então, exatamente da cabine, nós só vamos trocar um plug por outro e vamos fazer no canal do CCD a sequência. Então vai ter a coletiva do técnico, talvez o Alberto Guerra fale, ele é o único dirigente aqui. Nós vamos conversar, nós vamos interagir, como a gente sempre fez, voltando aos velhos tempos. Para quem está comigo há muito tempo sabe que eu fiz muito live a partir do apito do árbitro. A gente fazia pré e fazia lá no final, lembra? Então, muito legal a gente poder estar conversando e eu conto com vocês nessa nossa live que nós vamos ter no pós-jogo de Grêmio e Ipiranga. Vamos falar do Grêmio. O Grêmio ontem trouxe muitos meninos, nós colocamos ali, e na live que nós fizemos ontem da chegada, nós colocamos a lista, tá nas redes sociais, todo mundo viu. Tem algumas curiosidades. O Grêmio montou um card para esse jogo, e o goleiro é o Marquezinho. E veio o Kaique e os meninos da base. O goleiro era o Marquezinho. Aí tá. Não se comunicaram. Tá. Aqui não veio ninguém da cúpula do futebol. O treinador não veio. O vice-presidente de futebol não veio. E o executivo do Grêmio não veio. É óbvio que eles estão em Porto Alegre fazendo ou tentando fazer uma lá nesse movimento eu chamo de gabinete de crise, para tentar contratar. Não veio nenhum. Que o Renato não venha para treinar quem sobrou lá, tá, é discutível. Agora o executivo não vi. Executivo de futebol. Aí de repente, eles vão pegar um ônibus e vão vir hoje. Tá bem. Mas a concentração, a relação, o vídeo da noite de ontem, não ter a presença deles indica algo muito bom lá. Eu não tô nem fazendo, é óbvio que é uma análise, mas eu tô falando, o pessoal tá trabalhando lá, é evidente isso. O pessoal tá trabalhando lá, não tem outra situação. Não tem outra situação. Então, esse é um ponto de análise aí, de alguma maneira, de algum tipo de... tentando olhar para o futuro e olhar uma coisa boa desse fato aí. Então, como eu disse ali, que eu vou fazer live, talvez o presidente fale, sim, veio só o presidente, que é muito bom, né? A gente valoriza a vida do presidente, eu acho que o presidente do clube é uma figura emblemática nessas horas, sobretudo nessa relação com o interior do estado. Ontem tinha muita gente na nossa chegada aqui, na chegada do Grêmio. Então, eu acho interessante, mas só para ficar esse ponto de interrogação. A cúpula do futebol toda não está aqui. Talvez chegue para o jogo, mas não está aqui.
não está aqui. Está trabalhando lá em Porto Alegre e imagino que seja para exatamente arrumar os reforços que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa. O Inter mais uma vez contratou ontem e o Grêmio precisa. O Grêmio precisa se reforçar para estar mais forte nesse início de temporada. Vamos pro time do Grêmio, tá? Pelo que a gente viu aqui. Kaique, Fábio, que é o jogador mais experiente aqui, que para mim inclusive é titular do Grêmio, vem para ganhar ritmo. Então Fábio, se não jogar, se o Fábio tiver problema físico e tal, o Serrote entra, o menino, para fazer estreia. O Igor, lateral direito, muito bom jogador. Aí tu vai ter na zaga Gustavo Martins, espero que na dele direita da zaga Gustavo Martins, que para mim também vai ser titular do Grêmio. Também vai ser. Então, Fábio, olha só, Kaique, Fábio, Gustavo Martins, Bruno Vini, e na lateral esquerda acho que joga o Wesley Costa. Mas o Zé Guilherme tá aqui também, ele que também é muito bom lateral esquerdo. É mais jovem, mas é muito bom. O Wesley, torcendo muito pro Wesley fazer um grande jogo aqui, para acabar essa história de que ele não pode jogar. Aí o meio-campo tu vai ter o Ronald, seleção brasileira, na cabeça da área. Do lado dele o Dodi, Ronald que é uma das estrelas do time hoje também. O Dodi e o Natan Pescador. Aí lá na frente tu vai ter o Galdino, o André Henrique e o Gustavo Nunes. Quais são as atrações do Grêmio? Por mais que o Grêmio tenha trazido muitos meninos, se a gente olhar na prática, só o Gustavo Nunes aqui, né? E o Wesley. O Wesley e o Gustavo Nunes. Por quê? O Ronald já é conhecido, está no profissional há bastante tempo. O Gustavo Martins, idem. E os outros são os veteranos. Vai jogar o Natan Fernandes, não vai jogar o meia da base. Vai jogar o Galdino, não vai jogar alguém da base. Então, não, qualquer relação desse jogo aqui, ela é construída por um time com os cascudos do Renato. Galdino, André Henrique, que é um pouco mais velho, o Natan Pescador, o Fábio, o Vini, o Dodi. A construção aqui, que são os reservas do Grêmio. O Galdino é reserva, o André Henrique é reserva, o Pescador é reserva, o Dodi é reserva, o Vini é reserva, o Fábio é disputa. Então, esse é o ambiente aqui. Com relação ao adversário do Grêmio, o clima é de desespero no adversário do Grêmio, de desespero pelos resultados. Tem trabalho novo, é verdade, e a ideia é fazer um jogo de muita força para tentar vencer o Grêmio, aproveitar que o Grêmio não está com os titulares, mas aqui existe sim uma grande surpresa com a péssima campanha do time de Erechim, uma péssima imagem. Então, expectativa entre 10 e 12 mil torcedores, e a gente vai estar no estádio a partir das 4 horas, 4 e pouco, e às 5h30 a gente começa a jornada na Rádio Gaúcha, vai até às 9h05, e às 9h05 então a gente entra com live e vai até às 11 da noite, falando das coisas do jogo, de como as coisas aconteceram, esperando contar. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder conversar de uma maneira mais franca e, claro, de poder interagir com vocês depois do jogo, algo que eu sempre gostei muito do que eu fazia e que eu vou voltar a fazer hoje, e que em pouco tempo a gente vai voltar a fazer de novo, vocês vão entender por quê. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.